Olá, eu sou o pastor Jonas e tenho o prazer de estar com você nesse momento para mais uma aula do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. E eu quero começar essa aula orando com você. Onde quer que você esteja, por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por podermos estar juntos nessa oportunidade para dar mais um passo em direção ao conhecimento, à reflexão teológica, ao saber das tuas coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, precisamos da sua ajuda, da sua intervenção, e assim nós oramos. Em nome do Senhor, amém. Graças a Deus. Você sabe que uma grande caminhada, ela é feita, de fato, passo a passo. E hoje nós vamos ter o privilégio de dar mais um passo na direção de concluirmos a nossa matéria. Você sabe que nós estamos no curso médio em teologia e a matéria é Anjos, Homem e Pecado. O autor é o Reinaldo Pinheiro, tenho o privilégio de ser o professor, arte de Fagner Costa, nosso diretor Jorge do Vale, e a equipe redatorial do Instituto Bíblico de Campinas é quem prepara todo esse trabalho. Nós hoje vamos para o nosso índice, o índice do nosso livro, e a nossa matéria é o capítulo 4, O Homem e Sua Origem. Na aula passada, nós terminamos a angelologia. Hoje, nós damos início à antropologia. Abordaremos, então, assuntos no capítulo 4, 5, 6 e 7 desse livro. Hoje, capítulo 4, O Homem e Sua Origem. Como já foi dito na aula anterior, nós temos 3 matérias distintas, mas são estudadas juntas justamente porque elas se entrelaçam. É impossível estudar uma sem citar a outra. E é por isso que nós fazemos isso junto. No capítulo 4, nós abordaremos o que estuda a antropologia bíblica, a criação do homem sobre a ótica da criação de Deus, a criação do homem sob a ótica bíblica e o retorno do domínio. Quais são as dicas importantes para a gente passar todas as aulas? É que esse ambiente semipresencial, esse ambiente virtual, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, ele exige do aluno organização, foco, disciplina, que você também se desligue de tudo que pode te distrair. O local apropriado vai te ajudar, as suas anotações serão um grande recurso, e talvez o principal deles seja você ler a matéria antes de assistir o vídeo. Quando você lê a matéria antes, você tem o primeiro contato com ela, então o vídeo passa a ser o segundo contato. E após a aula, você pode ir direto a responder o seu questionário, fazer a sua lição, porque a matéria estará fresca na sua mente. Bons estudos para nós. O nosso primeiro slide, então, fala o que estuda a antropologia bíblica. A antropologia é uma matéria aberta e ampla. Ela, de fato, não é puramente bíblica. O nosso estudo é antropologia bíblica. Então, nós vamos percorrer o ambiente bíblico e, assim, vamos abordar assuntos como os povos da Bíblia, a etnologia desses povos, as sociedades, a sociologia, tudo que envolve o homem na Bíblia é matéria para a antropologia bíblica. Então, a origem do homem, vamos estudar os desenvolvimentos que a raça humana teve, e isso vai passar em choque com o que hoje nós chamamos de ciência. Portanto, eu separei 2 slides agora, onde nós vamos ter um pano de fundo da ciência mais conhecida e depois nós vamos para as questões ligadas à visão bíblica da formação, da origem do homem. A primeira coisa que nós queremos considerar é o choque de 2 opiniões. Uma é chamada teoria da evolução, evolucionismo,
e a outra a teoria da criação, criacionismo. Essa primeira, o evolucionismo, sugere que o homem ele não é fruto do acaso. Ele não é fruto nem mesmo de um criador, mas de mutações sucessivas que aconteceram durante milhões de anos. Já a segunda, que é o criacionismo, é originado da sábia mente de Deus. Deus, com propósitos específicos, fez o homem também com um propósito específico, que é ter comunhão com ele e ter ali quem vai o adorar. Esse Deus e também a sua criação, o homem, tem atributos morais e é por isso que eles conseguem se relacionar. Eles conseguem amar, conseguem ter o que é o senso de bondade, de justiça. E por serem iguais, no sentido de um cria o outro, a partir da mesma base, eles podem se relacionar. Essas duas teorias são as mais conhecidas e se chocam o tempo todo. É interessante como elas parecem até conviver em alguns ambientes, mas quando você vai estudar mesmo o que o evolucionismo diz e o criacionismo diz, é impossível caminharem juntas, porque uma absolutamente nega a outra. Num dos slides adiante, ainda nessa aula, nós vamos ver uma tentativa de conciliá-los, mas ela também é em vão. Na teoria da evolução, aparece um nome que você também já conhece, é muito importante, é de Charles Darwin. Nascido em 1809, falecido em 1882, portanto, viveu 73 anos no Reino Unido, ele desenvolveu uma teoria da evolução das espécies. E é ela que deu origem a esse trabalho. Segundo a teoria desse senhor, a vida teria começado através de combinações, substâncias químicas que existiam na Terra. Não uma Terra criada por Deus também, mas uma Terra fruto de uma explosão cósmica, denominada Big Bang, grande explosão, e essa explosão que lançou material para o universo todo, uma nuvem de gás, começou então a se esfriar e foi formando os planetas. E no planeta Terra, houve a chamada geração espontânea. A primeira forma primitiva de vida foi quando aquilo que não tem vida passou a ter vida. Eu vou dizer aqui sem nenhum receio e tentar ser o mais correto possível e expor a teoria como ela de fato se dá, mas eu confesso que eu tenho alguma dificuldade de entender como algo que não tem vida passa a ter vida espontaneamente. O fato é que isso aconteceu, segundo essa teoria, e aquele ser que não existia com vida passou a ter vida unicelular, uma única célula. E ela começou a se reproduzir, e não só se reproduziu, mas ela passou por mutações, gerando novas células, e aquilo que era simples passou a ser complexo em milhões de anos, e por causa do ambiente hostil, ela não só se tornou mais complexa, mas como deu origem à vida mais complexa, a seres mais complexos, e esses seres passaram a ser resistentes e sobreviver, enquanto aqueles que não eram resistentes, eles foram eliminados. Então, o não vida passou a ser vida. E a vida simples passou a ser complexa. E a vida complexa passou a ser organizada. Essa é a base da teoria da evolução das espécies, da geração espontânea, as combinações de Darwin. Então, surgem algumas perguntas. Por exemplo, o aquecimento global parece ser um problema mundial discutido em tantos fóruns. E as pessoas tentam nos convencer, e são realmente o conteúdo dos debates, que se não for feito nada, vamos ter o fim do mundo, uma tragédia, um colapso. Mas, segundo a teoria de Darwin,
esse colapso não vai ser um problema, porque nós vamos continuar evoluindo e vamos nos adaptar, então, ao novo clima, ao novo sistema, ao novo planeta. Qual é o problema de fato, se as espécies vão evoluir? Portanto, se você e eu partimos do princípio que a teoria de Darwin é, de fato, uma boa base para a nossa crença, para o nosso desenvolvimento, o aquecimento global não é capaz de prejudicar a nossa vida, porque a nossa vida vai ser adaptada ao novo momento. Essa é uma pergunta simples, esse é um exemplo pálido, mas ciência se faz assim, questionando, perguntando, pensando. Outra pergunta que surge importante é sobre de onde vêm as doenças genéticas. Se as espécies estão evoluindo, não deveria existir somente as doenças contraídas durante a vida, porque aquela doença genética ela vai desaparecendo e os seres mais fortes eles vão sobrevivendo. É mais uma vez um exemplo simples e pálido, mas nos faz pensar. Quem é que nunca foi no médico para o médico perguntar se o seu pai, se o seu avô, alguém da sua família tem essa doença? Eu entendo que levariam milhões e milhões de anos para as doenças se extinguirem. Mas, a grosso modo, a evolução das espécies precisaria se provar factível em cada geração. E é por isso que essas duas perguntas passam a ser, no mínimo, relevantes para que a gente possa pensar sobre elas. Agora eu quero pensar com você sobre o perigo da teoria da evolução. Porque, se você olhar mais a fundo, e se o homem evoluiu de forma aleatória, como é proposto, há uma mensagem silenciosa, mas perigosíssima, dizendo que não há um Criador. E o perigo de não ter um Criador é que, então, também não tem padrão moral do que é certo e o que é errado. E qualquer comportamento ético, ele vai se restringir a um campo de subjetividade, de cada um fazer o que acha melhor. Quando eu digo que existe um Deus criador, que reivindica para si o direito de dar leis porque criou, ele estabelece o padrão ético, o bom convívio. Quando eu apenas afirmo que o homem não veio de um criador ético, um ser inteligente, ético, pessoal, eu abro margem para pôr em questão tudo aquilo que esse Deus criador fez. Há um versículo bíblico bem conhecido em Salmo 14, é o versículo 1 que diz no seu coração insensato, não há Deus. Repare que o versículo vincula a não existência de Deus, que passa pelo coração insensato, ao comportamento daqueles que entendem que não há Deus. O versículo continua, corromperam e fizeram abomináveis as suas ações. Não houve quem fizesse o bem. É porque se existe a figura de um Deus ético, moral, com autoridade para reger normas e leis, então ninguém pode achar o que é bom ou o que é mal por sua própria sabedoria, inteligência ou subjetividade. Precisaria considerar a existência e a opinião desse Deus. Por isso que é perigoso o ambiente da teoria da evolução em relação à pessoa de Deus. E que conclusões nós podemos chegar de uma forma muito rápida sobre essa opinião do Darwin? Óbvio que a leitura do seu livro e de outros materiais vão te dar muito mais subsídio para poder chegar às suas conclusões e conclusões mais profundas. Mas nós não negamos que existem microevoluções, ou seja, um ser que está numa situação, ele pode se adaptar quando o clima muda, quando o contexto muda. E essas microevoluções, por assim ser chamadas, elas são visíveis, notadas, então elas são ciência. Imagine que um inseto, um mosquito, por exemplo, ele fica exposto a um veneno, logo ele vai criar uma certa resistência a esse veneno. Isso nós podemos observar com facilidade. Agora, a nossa pergunta é se esse mosquito vai deixar de ser mosquito. Essa é a peça que falta de verdade
para a teoria da evolução. É o elo de ligação entre espécies, não a adaptação ao meio ambiente. Vamos imaginar um animal qualquer que seja, que precisa se adaptar a um novo clima, uma nova região. Isso é uma coisa. E uma outra completamente diferente é ele gerar um outro filhote que não vai ser exatamente segundo a espécie dele. Então, o Darwin, com a sua teoria, ainda deixa a desejar o elo de ligação entre espécies, o que nós queremos chamar de espécie intermediária. Não uma espécie que se adapta ao novo ambiente, mas a espécie intermediária é o elo de ligação que falta. Mas com a tentativa de agradar o darwinismo, ou evolucionismo, ou teoria da evolução das espécies, que é a mesma coisa, e agradar e conciliar com o criacionismo, existe uma tela agora que aponta para um grupo de teístas. O que é um teísta? O teísta é aquele que acredita que Deus criou o homem, mas ele absolutamente não se envolve com o homem. Então, para conciliar as duas teorias, surgiu o evolucionismo teísta. Mas é preciso ter cuidado para não tornar a ciência o validador do registro bíblico. Não é a ciência quem valida o registro bíblico. O registro bíblico não passa a ser verdade porque alguém fez um documento científico. A ciência não é a nossa regra de fé e prática. Ela não pode ajudar a comprovar o que pode comprovar. Ou seja, se a ciência disser que é, ou a ciência não disser que é, isso não afeta o relato bíblico. E eu vou dizer por quê. Porque, por várias ocasiões, foi dito nas grandes instituições de comunicação que foi descoberto isso ou aquilo pela ciência. Mas, algum tempo depois, descobriu-se que foi um equívoco, um erro. Mas não foi dada a mesma margem para a retratação, ou não foi divulgado com a mesma força que aquilo foi um erro. Aquela informação fica como adequada, fica como certa. Então, se eu esperar que a ciência prove alguma coisa para que tenha lastro o que a Bíblia diz, nós vamos ter um grande problema. E o evolucionismo teísta, ele sugere que Deus deu o start na evolução. Foi Deus quem começou esse processo que o Darwin, então, deu o nome de evolução das espécies. E porque Deus não se envolveu, isso foi avançando. Então, ele tenta criar a figura de Deus partícipe nesse projeto do Charles Darwin. Esse é evolucionismo teísta. Mas agora eu quero apresentar a segunda teoria, é a criacionista. É a criação do homem sob a ótica da Bíblia. E como já vimos no passado, no caso dos anjos, angelologia, tudo que Deus criou, criou com um propósito. Então, foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, 7 registra: a todos os que são chamados pelo seu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. O ser humano também foi criado para adoração e comunhão. A Bíblia, usando uma linguagem que mistura a figura humana, a forma humana, para a gente entender, a linguagem antropomórfica, diz que Deus vinha passear no jardim, na viração do dia. Portanto, ele está promovendo relacionamento, comunhão. Deus não criou o homem ou um embrião, uma bactéria, como o evolucionismo teísta sugere, e deixou que ele se desenvolvesse sozinho por conta até que chegasse ao que somos hoje. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou o homem do jeito que o homem é. E com propósito também. O propósito de que este ser criado venha adorá-lo e venha a ter comunhão com ele. O homem é criado com um propósito. E não só com um propósito, mas com livre arbítrio.
Essa é uma questão abordada com os anjos e vai ser tocada agora na antropologia bíblica e também será tocada na martiologia quando falarmos do pecado. Se esse Deus onisciente, ou seja, que tem todo o conhecimento, sabia que o homem haveria de comer o fruto, ou havia comer o fruto, sim, Deus sabia. E nós podemos conjecturar. O que é a conjectura? A conjectura é uma ferramenta que permite você tirar conclusões, ideias, desde que essas ideias, conclusões, pensamentos não afetem a doutrina bíblica. Então, conjecturamos que se houvesse arrependimento, ao invés de acusar a Deus e a mulher, Deus teria perdoado o homem. Porque o homem foi criado para comunhão e para adoração, mas foi criado com a capacidade de escolher se quer fazer isso ou não. Se Deus tivesse criado o homem sem a capacidade de escolha, então seria uma adoração falsa, seria uma adoração engessada, uma adoração sem espontaneidade do coração. Então, o livre-arbítrio é uma das características dadas por Deus, justamente para validar a adoração e justamente para validar a comunhão, para dar lastro, porque o homem pode adorar e ter comunhão com Deus se ele quiser fazer isso. E é isso que torna nobre a adoração e a comunhão. Mas o homem usou mal o seu livre-arbítrio. Essa é a origem do homem. Usou mal o seu livre-arbítrio e, por causa da sua desobediência, o pecado original, o primeiro pecado, ele teve que experimentar a consequência que é a separação de Deus. Você vai ver na Bíblia, e vai ver nesse estudo, especificamente, mais ainda em a martiologia, a ideia de segunda morte. Porque após a queda, e a queda é a experiência que nós estamos nos referindo aqui no Gênesis, quando o homem desobedece a Deus, após a queda, o homem fica separado de Deus. Essa é a justa retribuição que satisfaz a justiça de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele veio trazer, então, a reconciliação, a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Através de Cristo, o homem pode novamente ter comunhão com Deus e cumprir o propósito principal, inicial de Deus, que é voltar a viver para a glória do Senhor. Mas essa separação, que nós vamos melhor abordar agora, ela tem 3 ambientes, pelo menos. Lá no Éden, quando ele é pego no seu pecado, ele foi expulso da presença de Deus, aquela presença diária, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. É o que está registrado em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Vale a pena você ler. A mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está cerrado, a fim de que não possa ouvir, a fim de que não possa abençoar. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. É interessante que essa separação inicial foi quando o homem foi expulso da presença de Deus. E por este homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Agora ele vai experimentar a morte, não a morte imediata, como nós vamos melhor ver adiante, mas a morte vai ser uma consequência do pecado, e o homem que morrer distanciado de Deus experimentará o que a Bíblia chama de segunda morte. E aí é a restituição do pecado, é a separação eterna de Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou de uma forma especial. Você não vai ver em nenhuma outra parte da criação do homem registrada no livro do Gênesis a palavra imagem e semelhança de Deus, a não ser na criação do homem. No capítulo 1, versículo 26, há um diálogo de soberania, quando ele diz: também disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejamos que esse texto é claro ao dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não vai ver isso para mais nada que Deus criou. Mas, ao mesmo tempo que é uma expressão riquíssima e gloriosa, ela propõe uma imediata pergunta: o que será que quer dizer imagem e semelhança?
Será que eu me pareço com Deus em que aspecto? O que é que ele quis dizer nesse diálogo de soberania? E muitos usam esse texto para provar a Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, num diálogo na criação do homem. O que quer isso dizer? Vamos pensar juntos. Deus é Espírito. Essa é uma afirmação bíblica. Como seria essa imagem, visto que Deus, ele não possui um corpo como nós conhecemos o nosso corpo? Como seria essa imagem se Deus é invisível? É Espírito, como diz o texto de João 4, versículo 24. Você sabe ainda que a palavra espírito, ele deriva do grego pneuma, que pode ser traduzido como vento, como ar em movimento. Então, quando a Bíblia diz que Deus é espírito, ele é como esse vento, como esse ar em movimento. É pneuma. Ele não possui um corpo como você e eu possuímos. Então, que imagem e que semelhança é essa? Se eu realmente não tenho aparência de vento e Deus tem essa definição sobre a sua essência. Como é que o homem é imagem e semelhança de Deus? Existem pelo menos 3 correntes que tentam explicar qual seria essa imagem e semelhança. A primeira é chamada substantiva, a segunda relacional e a terceira funcional. O próprio nome propõe, numa simples leitura, o que cada uma quer dizer. Vamos a cada uma delas agora. A ideia, a concepção substantiva, tem a ver com a estrutura. É como se essa imagem, essa semelhança fosse literal. Deus tem um corpo como o nosso, não de carne e osso. Mas os mormons, por exemplo, acreditam dessa forma. Outros ainda acreditam que seria uma questão de psicologia, uma qualidade psicológica. Deus tem a estrutura psíquica igual à nossa. Ou melhor, nós temos igual a dele. E é por isso que o homem consegue se relacionar com ele, porque tem a mesma estrutura. Se não de corpo, a mesma estrutura psíquica. Essa capacidade de raciocínio, de diálogo, de pensar, de reagir. Quem acredita que a concepção é substantiva deve associar a palavra à estrutura. Está falando de estrutura. O segundo conceito, a segunda concepção, tem a ver com relacionamento. O nome propõe, é relacional. Ele diz que a imagem e semelhança que nós carregamos de Deus é porque Deus se relaciona e nós nos relacionamos. Nós somos capazes de nos relacionar com o próprio Deus, uns com os outros, e com as criaturas inferiores a nós, como, por exemplo, os animais. E esta seria a nossa imagem e semelhança com Deus. A terceira concepção, a terceira ideia tem a ver com a função. Ela se chama concepção funcional. É muito antiga, talvez a mais antiga, mas está ganhando força novamente. Ela diverge das anteriores, que tem a ver com estrutura ou com relacionamento. Ela lança mão ou âncora lá no Gênesis, na criação do homem, quando Deus diz, domine. Então, essa função de domínio que o homem tem, recebida diretamente de Deus, quando Deus fez o homem, diz, você vai dominar sobre os animais, sobre a criação, sobre a terra, é por causa dessa característica que o homem é imagem e semelhança de Deus. A capacidade de exercer esta função, o exercício do domínio, é o que nos faria imagem e semelhança de Deus. Então, aí estão as 3 concepções da nossa imagem e semelhança. Independente se você acredita que é uma questão de estrutura, de relacionamento ou de função, no sentido de domínio, não dá para negar que o homem é um representante de Deus na Terra. Salvo para os que acreditam que é fisicamente a nossa relação, todas têm um pouco de verdade. O homem é o representante de Deus na Terra. O homem é o dominador, pois Deus deu ao homem essa autoridade para governar sobre todas as coisas que ele criou. O fato é que, estudando angelologia,
Vimos as conversas e os desdobramentos da presença de Satanás junto com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Vamos estudar ainda mais em amartiologia sobre esse desdobramento. Mas o domínio que o homem tinha sobre a terra foi profundamente afetado. Há quem vai dizer ainda que no diálogo entre Jesus e Satanás no deserto, em Mateus capítulo 4, quando o diabo diz sobre todos os reinos eu te darei, é porque ele teria conquistado esse domínio no momento em que Adão erra no Éden, perdendo o domínio, Satanás assume o domínio da terra. Há quem diga por isso que o mundo jaz no maligno. E quem pensa assim, entende também que Deus retomará o domínio. Esse é o plano de redenção. Redenção do homem, sim, mas redenção envolve o domínio de Deus na terra que ele criou. Deu autoridade para o homem perdeu a autoridade e Deus vai retomar o retorno do domínio. E a Bíblia mostra Deus fazendo isso no livro de Apocalipse. Também é visto no livro de Daniel, quando ele tem uma visão sobre a estátua. E a estátua, para quem for estudar o tema, vai perceber que cada parte dela representa o domínio da terra debaixo do governo de um governo humano. Mas quando você vai estudando o texto de Daniel, capítulo 2, você vai ver que vem uma pedra e destrói aquela estátua no momento em que o governo humano ia se multiplicando. E essa pedra é Cristo, de acordo com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 3. Então ele vem, destrói o domínio humano e reassume o controle. E vem o milênio para quando for estudar Daniel e Apocalipse. E esse milênio é o retorno do domínio de Deus. Vamos adiante. Voltando ainda na origem da criação do homem, para encerrar essa primeira aula, e no mesmo versículo já lido agora há pouco, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse termo façamos, ele vem do hebraico, como todo o Velho Testamento. Ele tem a ver com manufaturar, com realizar, com fabricar. As outras criaturas não. As outras coisas criadas, disse Deus, haja e houve. Mas o homem, a Bíblia tem o cuidado de dizer que houve o toque da mão de Deus. O homem foi criado por um processo especial, manufaturado por Deus. E além da forma específica, especial com que foi criado, ao homem foi dada a partícula de Deus. Também não há registro, absolutamente registro de partícula de Deus em nenhuma parte da criação, no sentido de algo diferente. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Porque você tem o registro no capítulo 1 e o registro complementar no capítulo 2, como que explicando como foi feito. O capítulo 2, explicando como o homem foi feito, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, suas narinas, o fôlego de vida. Há uma parte divina do Deus que nós servimos na criação do homem. As demais criaturas foram criadas no estado pleno em que são hoje. Lá está no registro da criação delas, mas o registro da criação do homem sugere algo mais. O sopro de Deus, algo diferente. Quando você vai ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, como um grande quebra-cabeça que se vai formando diante de nós quando estudamos, diz que o pó retorne à terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2. Eclesiastes 12, 7 confirma. E o pó retorna à terra. Agora, repare agora, Eclesiastes 12, 7. E o Espírito retorna a Deus que o deu. Lá em Gênesis diz que Deus soprou o fôlego de vida. Esse é o Espírito. É como se Deus fizesse um boneco de barro, soprasse o Espírito, e essa junção do barro com o Espírito passou a ser alma vivente.
Essa é uma grande declaração do amor de Deus para o homem. O homem é amado desde a sua formação, porque foi feito de forma diferente, especial. Temos essa partícula, por assim dizer. E isso gerou margem para que algumas pessoas entendam que esse amor é tão grande que Deus seria incapaz de punir efetivamente e eternamente este homem, mesmo que ele opte pela desobediência e pela rejeição da graça. Então surge uma doutrina chamada a doutrina do aniquilamento ou aniquilismo. Ela defende uma destruição do homem ímpio, devido ao grande amor que Deus tem pela raça humana. Então, se o homem não for redimido, Deus também não o punirá com o inferno. Ele vai ser aniquilado. Isso tem base em um versículo da Bíblia Sagrada que diz que a alma fica no esquecimento. O problema é que a Bíblia tem esse versículo, mas tem centenas de outros versículos falando de punição eterna, sobre o inferno, sobre as camadas do inferno. Então, quando você vai contrastar os textos de uma base para centenas de bases bíblicas, fica difícil defender a doutrina do aniquilismo apenas porque queremos usar este amor, que é grande mesmo, é maravilhoso, é eterno, para escapar da responsabilidade. É por isso que, estudando sobre anjos, eu me lembro de ter dito que há uma espiritualidade mística, uma ascética, que não acredita em nada, e a ética. A ética é aquela que pode colocar você num ambiente místico e julgar coisas que devem ser críveis e não críveis. Mas sempre que você se relacionar com Deus, a sua espiritualidade será ética. Você terá que arcar com o resultado das suas escolhas. É por isso que existe o livre-arbítrio, e é por isso que existem versículos tais como: tudo que o homem plantar, isso colherá, porque Deus não se deixa zombar. Então, Deus, ele criou sim um céu, criou a vida eterna, mas as escolhas dos homens colocam eles em desobediência. Então, Deus vem com um Salvador e com tão grande salvação. E os homens que não acatarem esse grande presente, essa graça, eles terão que lidar com as responsabilidades das suas escolhas. O aniquilismo é uma doutrina existente, mas não é aceita por absolutamente maioria das denominações cristãs. Apenas uma denominação, eu tenho conhecimento, acredita que Deus vai aniquilar o ímpio. A maioria absoluta das denominações acreditam que o ímpio enfrentará o juízo eterno devido à vasta quantidade de versículos que apontam para isso. E, por fim, eu quero concluir que hoje nós passamos rapidamente pela teoria da evolução e também da criação. Falamos um pouquinho do que seria a imagem e semelhança de Deus e um pouquinho sobre a doutrina do aniquilismo, o aniquilamento. Mas agora é hora de você colocar os seus conhecimentos em práticas e realizar os exercícios que são propostos. Como você sabe, deve entrar no site do Ibicamp e usar o seu RA no devido lugar, e a senha é os 6 números da sua data de nascimento. Seu e-mail é obrigatório. E no final da página você vai clicar na nossa matéria. O nome dela é Anjos, Homem e Pecado. A sua senha deve ser colocada sempre em letra minúscula, sem espaçamento, e ela é AHPecado 06.1. Que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima prova. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.